Bom, pessoal, essa é a palestra mais fácil que eu vou fazer na minha vida inteira. Por que o direito do trabalho é antiliberal? Todo mundo mais ou menos já sabe bem por quê. A princípio, todo mundo já sabe bem por quê. Então, antes de passar o tema, eu quero aproveitar, eu devia ter feito isso ontem, uma coisa que todo gaúcho, quando tem a oportunidade de fazer uma palestra no Rio de Janeiro, tem a obrigação moral de fazer. Então, eu vou fazer em nome do Rio Grande do Sul, que é pedir desculpa pelo que nós fizemos com o Rio de Janeiro já. O pessoal que a gente mandou pra cá, eles olham. É o resto do Brasil também. E depois... Vai se ferrar. Desculpa aí. Pelo menos para compensar, a gente mandou também o único cara da história que jogou mais que o Pelé. Faltou de uma. Hã? Faltou de uma. A Dilma é mineira. Uai. E família inteira não. É mineira. Você não me passa essa bola, não. Uai. A Dilma é mineira. Criada lá, mas né, isso aqui já tem problema. Impossível, né? A gente falar de direito lá sem lembrar do Getúlio Vargas. Lula é de onde? Lula é de Garanhuns, Pernambuco. Bom, nós temos por que o direito do trabalho é antiliberal? Simples, né? Basta ver um ramo do direito tão grande, tão complexo, por excelência já é antiliberal, pelo tamanho, pela complexidade. Não precisa nem ler o conteúdo, quando tu olha o tamanho, só para ter uma ideia do tamanho. Tá? Eu peguei um livro, eu não quis trazer de novo, porque eu sou preguiçoso, eu não quis trazer, mas só para ter uma ideia, um livro assim, uma introduçãozinha ao direito do trabalho, não muito complexa, para dar um parâmetro de comparação. É quase 30% maior que a ação humana. Isso, claro, vocês sabem que nenhum livro consegue traduzir toda a complexidade do tema que se dedica. E para exemplificar isso, eu estava olhando a biblioteca aqui, eu achei isso aqui, por exemplo. Enciclopédia de la Mujer. Né? Eu acho que é um pouco mais complexo. Isso aí é o índice. Então, assim, esse aqui é o livro de direito do trabalho, mas ele é tão sintético quanto a enciclopédia da mulher pode ser. Né? Isso por si só já faria do direito do trabalho um direito antiliberal. Ele é tão antiliberal que eu não me dei ao trabalho de pegar todas as normas do direito do trabalho que de alguma forma vão contra uma concepção liberal do direito, porque seria uma tarefa hercúlea. Levariam 2 semestres fazendo só a pesquisa. Então eu tentei, de certa forma, agrupar. Então é uma palestra que muito mais do que informativa, né? Sei lá, um esforço de organização das agressões que o direito do trabalho faz contra a liberdade. Então eu situei assim em grandes motivos pelos quais o direito do trabalho é antiliberal. Ele é um sistema fechado, não sei porquê, é coletivista, obviamente, é corporativista, é estatista e é anti-econômico. Só, assim, foi o que me ocorreu para tentar organizar um pouco. Então, o que é ser um sistema fechado? Artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nessa consolidação. A CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, tem um modelo padrão de contrato de trabalho. Como deve ser remunerado o trabalhador, quantas horas ele deve trabalhar, como vai ser o controle de horário, como vai ser a gestão da saúde e segurança, como vai ser tudo. Um modelo padrão. Então, bom, pelo menos se eu pudesse, no Código Civil, várias coisas têm um regramento. O locador pagará o IPTU do imóvel, vírgula, salvo disposição em contrário. Se as partes fazem um acordo, vale o acordo. O direito do trabalho diz exatamente o contrário. Qualquer coisa que você faça para desvirtuar ou impedir a aplicação da CLT é nulo de pleno direito.
Qualquer empresa americana, quando se instala no Brasil, o primeiro empregado que tem que demitir, a gente avisa, olha, é provável que ele entre com uma ação trabalhista. E se ele assinar um termo dizendo que não vai entrar com uma ação contra mim? Eu dou 100 mil reais para ele e ele assina um termo me dando quitação dizendo que não vai entrar com uma ação trabalhista contra mim. Bom, aí, como o direito de entrar com a ação trabalhista está na CLT, este termo visa impedir a aplicação dos preceitos da CLT. Portanto, qualquer juiz do trabalho vai dizer que aquele termo é nulo. Então você vai botar 100 mil reais fora e vai tomar ação na cabeça ainda, para ficar esperto. O que eu digo se é um sistema fechado? Na Coreia do Sul, por exemplo, tu tem uma liberdade de contratar no âmbito do direito do trabalho. O direito do trabalho deles é muito sucinto, regra um pouquinho de relações sindicais e o resto é livre. Então as empresas formularam ao longo do tempo contratos que são mais ou menos atrativos para determinados tipos de pessoa. Então, empresa de criatividade tem contratos mais flexíveis, cada empresa formulou o seu contrato e isso foi gerando, por exemplo, tu quer contratar um empregado fabril de alta capacidade de execução, então o tipo de benefício que esse cara busca no mercado. Qual é a empresa que teve sucesso em atrair esse tipo de gente? A Kia Motors. Então, quando faz o anúncio do emprego, diz assim, não sei o que, procura-se, né, contrato, supervisor de produção da indústria metalúrgica, contrato modelo Kia. E aí todo mundo sabe, aquele é o contrato da Kia, então tem essas e essas e essas benefícios, essas e essas regras. O outro concorrente tem um contrato diferente porque ele quer atrair um outro tipo de capital humano, e etc, etc, etc. Tem uma disputa, uma concorrência que provocou com que o tipo de contrato fosse mudando, fosse se adaptando ao longo do tempo. Ordens espontâneas, né? Como diria Hayek. Não, Hayek. Ordens espontâneas. Os tipos de contrato não deixam de ser ordens espontâneas que se adota porque funcionaram, acabam sendo regras às quais a gente vai aderir. Bom, não sei se deu para entender por que é um sistema fechado. Então, além do direito do trabalho ter normas erradas, ele tem outro problema, é o seguinte, eu não tenho como escapar dessas normas. Nem que o empregado queira, nem que o sindicato queira, nem que ninguém queira, porque é nulo. Qualquer coisa que eu fizer para não aplicar a CLT é nulo. Ele também é, direito do trabalho, coletivista. Bastante óbvio, né? O preceito por trás, a ideia por trás da criação do direito do trabalho é uma ideia de luta de classes. Qualquer livro de introdução, qualquer livro de direito do trabalho começa explicando que foi necessário o surgimento do direito do trabalho, porque na Revolução Industrial as criancinhas de 8 anos trabalhavam 14 horas nas fábricas e o abuso cometido à saúde dos trabalhadores e as mulheres e toda aquela lenda de Revolução Industrial, que é uma lenda que perdura até hoje. Se não tiver direito do trabalho, os empregadores vão fazer as pessoas trabalhar 14 horas por dia em fábricas escuras, sujo de óleo até pescoço, mergulhado num poço de óleo. Né? Isso é uma lenda. Né? Tem um rodapé da ação humana, infelizmente é só um rodapé. O Mises fala um pouco sobre a Revolução Industrial, sobre o momento da Revolução Industrial, tem um capítulozinho disso sobre isso. Mas tem um rodapé sensacional em que ele faz a seguinte comparação, que de 1760 a 1830, a primeira Revolução Industrial, ele ainda dá o reinado dos últimos 3 reis da Casa de Hanover, na Inglaterra. Cultura. A Inglaterra saiu de 8 milhões e meio de habitantes para 80 milhões de habitantes em 70 anos, de 1760 para 1830. Rodapé do Mises. Muito hoje não tem. Mas se conta nas colônias, né? Sim. As ilhas, a Grã-Bretanha. Grã-Bretanha.
eu escrevi ele em todos os meus trabalhos de Seu Minto é por boca do Mises. Alguém aqui acha que o Mises estava errado? Tá bom, tá bom. Entendi, tá bem. Que fosse para metade disso. Não invalida o argumento. Tá? Ok. Importante. Não invalida o argumento. A Revolução Industrial permitiu alimentar no mínimo 5 vezes, no máximo 10 vezes, a população que existia na Inglaterra. Bom, é verdade, as criancinhas trabalhavam 12 horas por dia nas fábricas, 14 horas por dia nas fábricas. E quantas elas trabalhavam no campo, quando moravam no campo? Ou vocês acham que o pai inglês morava no campo, tu só vai pegar a enxada quando fizer 18 anos, por exemplo. Então, a ilusão coletivista de que se o Estado, a Lacordaire, a frase de Lacordaire, entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, é a lei que liberta, é a liberdade que aprisiona. Se deixar livre, o cara vai ser um escravo. Então, a lei é que liberta o pobre, o Estado. Um conceito de luta de classes nítido atrás do surgimento do direito do trabalho, toda a justificativa do direito do trabalho. Acho que até depois é interessante a gente discutir se precisaria ter ou não o direito do trabalho. Mas que é uma ideia coletivista de proteção de uma classe contra a outra, sem dúvida é. Quer dizer, não é possível conceber o direito do trabalho sem conceber o conceito de classe trabalhadora. Parte de um conceito classicista. Perguntar qual é o papel do direito civil, regular as relações civis. Qual é o papel do direito comercial, regular as relações comerciais. Qual é o papel do direito internacional, regular as relações internacionais. Qual é o papel do direito do trabalho, proteger o trabalhador. Tem um lado, o campo inteiro do direito tem um lado. Isso se reflete na legislação brasileira, ao longo de toda a CLT é um reflexo disso, mas esse artigo aqui é um dos mais emblemáticos. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições, quer dizer, depois que eu contratei o Guimas para trabalhar para mim, vendendo, distribuindo panfleto, qualquer alteração no nosso contrato, assim, eu te pago R$1.000 um plano de saúde, custa uns 200 quilos. Aí mês seguinte, a seguradora não renova meu contrato, eu digo, olha Guimas, agora eu vou te pagar 1.200. Vou pegar o que eu gastava no teu plano de saúde e vou jogar para dentro do teu salário. É válida essa alteração? Depende. Porque só são válidas as alterações por mútuo consentimento, quer dizer, ele concordou. Qualquer liberal diria, e pronto. Né? Ele concordou e pronto. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringida dessa garantia. O que é isso? Depois que eu estabeleci um contrato com uma pessoa, eu não consigo alterá-lo se eu tenho o risco de a nova condição representar uma perda em algum sentido para o trabalhador. A gente estava falando de perda de produtividade na economia, de como os salários deveriam refletir a produtividade na economia. Legal. Só que a produtividade na economia não é um dado estável. A economia alemã é 20 vezes a do Brasil e pronto. Ela é 20 num produto, num determinado tempo, daqui a pouco eles desenvolvem uma outra tecnologia, cresce, ou a gente aqui faz investimento, melhora a nossa, isso muda ao longo do tempo. Há épocas em que eu sou mais produtivo, há épocas em que eu sou menos produtivo, por uma série de questões. E quando cai a produtividade, eu faço o quê? Eu posso chamar o cara e dizer, olha, vamos reduzir aqui 10% do teu salário para adaptar a tua produtividade. Posso fazer isso? Não posso. Qual é a alternativa? Não, demite gente. Eu não tenho como, que nós falávamos, crise econômica na Europa. A primeira coisa que a Alemanha fez, a economia alemã fez, deu uma chatada nas relações de trabalho, preço, salário,
Estados Unidos, deu uma achatada, olha, caiu o salário. A crise, não tem dinheiro. Nós fechamos a empresa, vamos diminuir os salários. E no Brasil eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. Legalmente eu estou amarrado para fazer uma alteração nesse sentido. Eu tenho clientes que estabeleceram uma comissão de vendas, comissão de 10%. E tu tem uma carteirinha aqui de 5 clientes. O cara é bom pra caramba, começa a crescer a carteira dele e daqui a pouco ele ganha 3 vezes o que o dono da empresa ganha. O cara está vendendo muito. Isso acontece mesmo. Legal, mas eu quero reduzir a área de atuação do cara, vou pegar essa carteira dele, vou dividir com outros, porque o cara está ganhando uma fala. E desequilibrou, né? Eu não posso ter um vendedor que ganha 300 mil reais por mês, não faz sentido, e o outro ganha 10, como é que eu vou manter uma relação dela? Preciso mudar isso. Preciso baixar a comissão, o percentual da comissão, preciso reduzir a área de atuação do cara. Posso? Não posso. Eu posso demitir ele e contratar outro lugar. Mas ele chegou nessa condição justamente porque ele é muito bom e eu queria ficar com ele. Não adianta. Tem que demitir ele e contratar outro lugar. Porque senão é uma alteração prejudicial ao empregado. Classe. Por quê? Mas é o interesse dele. Ele quer, olha, com um mútuo consentimento. Ele aceitou, mas ele não fala por ele. Ele é membro de uma classe. Não pode demitir e recontratar. Se eu demitir ele e recontratar ele, o que o juiz do trabalho vai me dizer? Que essa recontratação, essa demissão e recontratação foi apenas um ato praticado para impedir a aplicação da CLT. Isso acontece, o cara é demitido, aí ele fica 3, a gente costuma usar o parâmetro de 3 a 6 meses afastado da empresa para voltar e isso não ser considerado um contrato único. Tá? Um pedido que aparece em reclamatórios trabalhistas é declaração da unicidade contratual. Eu trabalhei de 98 a 2007, aí eu saí, fiquei 4 meses fora e voltei com outro salário, em outra função, em início de 2008. E aí eu entro na Justiça do Trabalho e digo que, na verdade, isso tudo foi um contrato só, eu peço a declaração da unicidade contratual, e que, portanto, neste segundo período inteiro, eu tenho direito ao salário do primeiro período. E eu ganho. E aí eu tenho um contrato com o cara trabalhou para mim e ganhava 1.000, 2.000. Cara, não tem como te sustentar com 2.000, vou te demitir. Passa 3 meses, o cara volta, preciso de emprego, eu trabalho por 1.000. Te contrato por 1.000. Trabalha 5 anos por mim. Saiu, ação na Justiça do Trabalho, declara que o contrato inteiro é um só. Como eu não posso ter redução salarial, os 2.000 que ele ganhava no começo vão se projetar para a segunda etapa. Eu devo para o cara 1.000 por mês, por 5 anos. 5 vezes 13, porque são 13 salários, né? 5 vezes 13 são 60, eu vou ter 65 salários para pagar para o cara, 65 mil reais. Por uma coisa que o cara concordou. O cara saiu e disse, olha, eu topo, tá me demitindo, que pena. Voltou para bater na porta, me dá um emprego, por favor, eu aceito trabalhar por mim. Eu aceito, beleza, assina aqui. Poupancinha, quando sai, Justiça do Trabalho, 65 conta no bolso. Todo dia eu vejo isso. O intervalo conta também? Não, o intervalo não conta. Então, se demitirem alguém, não recontratem por 6 meses, sugestão. Tem coisas até mais bizarras. Eu já analisei um caso, do direito, que um trabalhador ele foi mudado de lugar, porque o cara precisava reorganizar o escritório e ele não gostou disso, né? Provavelmente a pessoa perto da mil, sei lá o que foi, porque estava na sujeira do trabalho, e o cara organizou. Ele conseguiu, na Justiça do Trabalho, entrar contra o empregado dele por uma punição e o juiz de trabalho entendeu que aquilo tinha sido uma punição ilegal que tinha ocorrido. Eu tenho um caso assim agora que eu estou defendendo, que a sujeito trabalhava numa divisão, que eram 3 pessoas, aí a divisão respondia para a contabilidade e aí passou a responder para a controladoria. Então trocaram de sala os 3 e aí tinha que voltar, né? Veio outro diretor, não, volta para a contabilidade. E quando voltou, eles, mas nós vamos cortar uma pessoa. Voltam só 2 dos 3.
E aí esse cara que ficou, podia ter sido demitido, mas não, arrumaram uma outra função lá para o cara fazer. Assédio moral. Sofri assédio moral. Então é comum. Porque os meus colegas voltaram para lá e eu fiquei aqui de castigo. É comum. E o pior é o seguinte, vai ter que fazer prova, vai ouvir testemunho. E testemunha, os advogados sabem, gente. Duas frases sobre prova, né? A confissão é a rainha das provas. Qualquer pessoa confessou, não precisa mais fazer prova de nada. A confissão é a rainha das provas. Cara, pergunta para o representante da empresa, é verdade que ele fazia 2 horas extras por dia? É. Verdade que ele não assinava o cartão ponto? É. Obrigado, encerra a instrução, marca a sentença. Não precisa ouvir testemunha, não precisa ver documento. O cara confessou. A confissão é a rainha das provas. E a testemunha é a prostituta das provas. Cara, tu vai ver uma testemunha sempre uma surpresa. Porque é um colega de trabalho, tu pergunta pro cara, mas tu acha que ele... Mas ele foi humilhado? Sim. Eu acho que sim, né? Eu acho. Muito subjetivo, é complicado, algumas coisas são difíceis. Dito isso, eu fico voltando só para mim. Esse artigo aqui, ele incorpora na legislação o que a gente chama do princípio da proteção, que é um princípio que, como eu disse, rege todo o direito do trabalho. O princípio de que o empregado deve ser protegido do seu empregador. A visão que o direito do trabalho tem da relação de emprego é que ela não é uma relação contratual, é uma relação de exploração. Portanto, nós temos que proteger o explorado. Eu não vou abusar da inteligência de vocês e explicar o que isso é antigo. Se ela é assim, do ponto de vista na relação entre empregado e empregador, a coisa fica pior do ponto de vista de política, porque até aqui nós estamos falando de uma relação civil de contrato e numa relação econômica, mas quando a gente fala uma relação política no Brasil, ela é também corporativista. O direito do trabalho, o direito coletivo do trabalho, que é todo o regramento da atividade sindical, é corporativista. Essa é a parte, a gente gosta de dizer que o Getúlio Vargas copiou a CLT da Carta del Lavoro, que era o Código do Trabalho de Mussolini na Itália fascista. Ele não copiou inteira, isso é uma injustiça. Ele copiou só a parte que fala do sindicalismo, tá? É só a parte de direito coletivo. E se tu ler o original da Carta del Lavoro e o original da CLT é igual, cara, é igual. Copiado descaradamente. E o que vocês imaginam que o Mussolini pensaria a respeito dos sindicatos funcionando na sociedade? Primeira coisa, se eu tenho uma lei desse tamanho regulando a relação de trabalho, o que sobra para o sindicato negociar? Percentual de reajuste todo ano. Só. O resto que o sindicato faz é política partidária. O sindicato não está dedicado a defender os interesses do trabalhador. O sindicato está... Os interesses do trabalhador estão garantidos na lei. O sindicato vem aqui, negocia um reajuste todo ano e depois, né, companheiro, vamos lá fazer isso. O que não é curioso, o que é curioso é que tem greve dos metroviários. Aí tem uma equipe do sindicato dos professores. Mas o que é a greve de solidariedade? Isso é uma greve de solidariedade. Os companheiros pararam, nós paramos juntos. Estava preocupado com os trabalhadores da saúde, da educação, preocupado com uma causa política. Para acabar com isso, coisas que o mundo inteiro admite, a gente não admite, né? O que seria a liberdade sindical, eu não posso ter mais do que um sindicato por cidade no Brasil é proibido. Os sindicatos metalúrgicos de Petrópolis é um só. Todo metalúrgico de Petrópolis deve ser pouco. O sindicato da indústria do turismo, sindicatos trabalhadores no turismo de Petrópolis é um só para todo mundo. Mas eu não gosto desse sindicato, eu queria, não pode criar outro. O sindicato é um só e ele regula as relações do trabalho de todos os trabalhadores do turismo em Petrópolis. Mas pode se emancipar, né? Pode se emancipar quando tu tem um sindicato que é multilocal, tem mais de uma cidade. Por exemplo,
o Sindicato dos Trabalhadores do Turismo na Serra do Rio de Janeiro, nos municípios de Itaipava, Petrópolis, Itatiaia, blá, blá, blá. E aí eu vou destacar só um desses municípios, mas a menor unidade é um município. Eu não posso ter 2 sindicatos. Aqui do bairro tal. Não estou falando nem de criar um sindicato, não pode, mas você pode. Você não, vai sair. O trabalhador você pede para sair, você pode. Você Pede para sair, pode não ser filiado, pode não ser associado ao É. sindicato. Todavia, o que é não ser associado ao sindicato? A mesma coisa que não ser associado no Flamengo. Mas você não paga o dia de volta, o dinheiro, de onde eles trabalham? Você consegue, né? Não consegue ir de volta. Porque existem 2 coisas interessantes. Esse é um ponto típico do corporativismo, de como um sindicato é uma entidade paraestatal. São 2 coisas diferentes. Uma é ser representado pelo sindicato e a outra ser associado ao sindicato. Pela representação, há a contribuição sindical, que é o antigo imposto sindical, trocou só o nome, tá? É um imposto. É pago para todo trabalhador que é representado pelo sindicato. Todo trabalhador paga a contribuição sindical. E a norma coletiva que o sindicato faz se aplica para todos os trabalhadores da indústria do turismo de Petrópolis. Todos. Ele é filiado, ele paga uma mensalidade e tem serviços a mais. Tem uma piscina, tem um plano de saúde, as churrasqueiras, tem desconto no ônibus do sindicato, tem serviços que o sindicato pode oferecer para os seus associados, mas a representação sindical, a negociação com o empregador, ela é obrigatória e para isso tem a contribuição sindical que é obrigatória e dessa ninguém escapa. Então eu tenho um órgão que é privado, é gerido privadamente, com recurso de imposto. Mas acho que no Banco do Brasil é diferente, né? Porque tinha uns amigos que trabalhavam lá e falaram que ia uma vez por ano lá para receber de volta a contribuição sindical. Não sei se é para economia mista, não sei. Eu acho que tem disso, mas é muito Estatutário, não. Seletista, sim. Tá? Sindicatos bancários. Pode ter entrada com uma ação, pode ter uma discussão caso a caso, pode ter alguém que não pague, mas, como norma geral, não escapa. Tá? Não posso ter o sindicato por empresa, como tem nos Estados Unidos, e não tem liberdade de associação, porque basta estar trabalhando para ser representado pelo sindicato. Eu posso não ser associado, mas eu sou representado por um sindicato, queira eu ou não. Como eu disse, todos os sindicatos passam mais tempo fazendo outras atividades do que representando trabalhadores propriamente dito. Eu até queria escrever um livro, né, dos sindicatos na era pós-moderna, ou Grande Tutti Passeio de Mãos Dadas. Esse é o subtítulo. O sindicato entra na estrutura sindical hoje, né, é um festival. Um festival. Primeira coisa, para o trabalho de negociação, eles são extremamente profissionalizados. Eu tenho um engenheiro amigo meu que foi fazer um curso de Direito do Trabalho na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Era uma turma para a América Latina, tinha 4 brasileiros, ele era um. Nas 2 salas do lado, tinha 2 turmas da CUT fazendo o mesmo treino, o mesmo curso simultaneamente. Na OIT, os caras se preparam bem. E nós, na hora do empregador, mal. Nós agora não, nós, porque eu trabalho na hora do empregador, se preparam mal. Então, para fazer isso, tem um corpo altamente profissional dentro do sindicato. O resto da estrutura sindical inteira está na vila, está fazendo política, da forma como se faz política. Está no orçamento participativo, está em Brasília fazendo lobby, está tudo menos representando o trabalhador. Direito do trabalho também é estatista, estou botando rótulos porque acho que eles são merecidos, né? Isso não precisa nem falar. Né? Um exemplo disso, assim, eu não queria ficar listando muito direito trabalhista aqui, porque acho que esse é um porre, mas só para constar, está na CLT que se você vai ter empregados, você tem que chamar a fiscalização do trabalho, para fazer uma inspeção prévia nas instalações
para ela te autorizar a contratar pessoas. Alguém aqui já abriu uma empresa, abriu um negócio? Sim. Fez isso? Não, eles não Duvido. vão fiscalizar. Eu nunca. Não, eles vão te fiscalizar. Eles vão te fiscalizar. Mas essa prévia, eu nunca vi uma empresa que tenha pedido. Ninguém, não acontece nada. Até o dia que o fiscal vai lá te encher o saco. Aí ele te multa porque tu não pediu. Mas tu imagina se cada novo estabelecimento que fosse contratar pessoas no país parasse para pedir uma autorização da fiscalização do trabalho para contratar gente. Mentalidade. É estatista por quê? Tá? Eu tenho um núcleo duro do direito, hardcore, do direito do trabalho. Tem direito do trabalho na Constituição. O que está na Constituição, isso é natural, é óbvio, nenhuma lei pode tirar, só pode acrescentar direitos aos trabalhadores. Eu tenho a norma coletiva, que é a que o sindicato negocia, que também não pode tirar nada do que está na lei, só pode acrescentar direitos aos trabalhadores. E depois o contrato de trabalho, que não pode tirar nada que está na norma coletiva, na lei ou na Constituição, só pode acrescentar direitos aos trabalhadores. Legal, né? Por exemplo, os sindicatos metalúrgicos em Porto Alegre negociou, como São Paulo já tinha negociado, um intervalo reduzido para 30 minutos. Em vez de 1 hora de intervalo para repouso e alimentação, que é o que diz a lei, vão fazer 30 minutos, todo mundo vai embora para casa mais cedo, tem refeitório na empresa, tá? Ninguém leva mais do que meia hora para almoçar. Os caras preferiam, o sindicato aprovou, fizeram a norma coletiva. Começaram a aparecer ações dizendo que eu quero receber essa hora de intervalo como 1 hora extra, porque eu não gozei do intervalo que a lei me garante, de 1 hora. Todas as empresas, tem aqui a negociação do sindicato. O que vocês acham que aconteceu? O sindicato, a norma coletiva não pode tirar nada que esteja na lei, só pode acrescentar. Ela pode dar 1h30, mas não pode tirar 1 hora. Não pode reduzir a vantagem do trabalhador. Todas as empresas que fizeram isso, nas ações que sofreram, foram condenadas a pagar 1 hora extra por dia por empregado. Mas ele gozou meia hora. Eu teria que pagar só meia hora extra, né, no caso de posse. Não, o tribunal entende que a norma é uma norma de saúde do trabalhador e, portanto, tem que pagar 1 hora inteira, mesmo que ele tenha gozado 45 minutos de intervalo. Tem que pagar 1 hora extra inteira. Porque faltou 15 minutos. Bom, o que adianta? Na concepção é da estatística. A coisa piora com a atuação do Poder Executivo, que é a DRT, a antiga DRT, hoje é a SRT, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. É o que eu chamo de law enforcement aleatório. Em 2 empresas, existe um negócio chamado NR12. Alguém aqui trabalha em indústria? Não? Trabalha em indústria? De quê? Alumínio? Então, já ouviu falar em NR12? NR12 é a norma que regulamenta, a norma regulamentadora é NR12, que regulamenta a portaria do Ministério do Trabalho, que fala sobre saúde e segurança em máquinas e equipamentos. Toda maquinária industrial tem que seguir a NR12. Ela foi reformada, essa NR12, e as empresas teriam que fazer diversas adequações. Por exemplo, uma prensa que o sujeito colocava a peça, tirava a mão e apertava o botão, tem que ter comando bimanual. Coloca a peça, tira a mão e aperta os 2 botões ao mesmo tempo, para garantir que ele não está com uma mão na zona de prensagem enquanto aperta. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas além disso, isso é um equipamento de segurança. Além disso, todos os equipamentos têm que ter segurança redundante. Então, além disso, tem que ter uma cortina de luz na frente da zona de prensagem, para que ele não aperte, sei lá, com o joelho e bote a mão, não sei. Mas tem que ser redundante. Tem que ser redundante. Tem que ter no mínimo 2 sistemas para cada equipamento dito perigoso, prensas e similares.
Legal. Quanto custa adaptar um parque industrial que tenha 600 máquinas? Primeiro, qual empresa se adaptou imediatamente quando isso era norma? Ninguém. Então vai lá o fiscal entra e diz, olha, eu quero o levantamento das tuas máquinas, não, te dou 12 meses para adaptar tudo para a NR12. Aí o cara olha e diz assim, quanto custa? Faz um orçamento, 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Eu tenho cliente que investiu 6 milhões de reais para adequar o parque Fabril. E a pergunta do cara é, e a empresa aqui do lado? Não, essa não fez nada. Ah, mas meu concorrente, eu vou gastar 6 milhões, meu concorrente zero. É. Por quê? Porque o fiscal não foi lá ainda. Law enforcement é aleatório. Os caras sorteiam uma empresa, vai lá. Ou não sorteia, na GM, lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, para dar um exemplo. Entrou um fiscal do trabalho, que é um sujeito formado em... ele é um pediatra. Tá? Vou editar esse vídeo, né? Médico pediatra entrou como um dirigente sindical que tinha sido demitido. Disse assim, eu quero que vocês reintegrem o fulano. Não vou reintegrar. Ah, não vai? Não. Então eu vou interditar aquela máquina. Não. Mas aquela máquina está segura. Mas se botar a mão aqui por baixo, o cara corta um dedo fora. Mas essa máquina não se opera aqui por baixo. Não quero saber. Está interditado. Esse ato é ilegal? Pode ser, mas ele está no mundo jurídico. Tem que entrar com mandado de segurança, ir para o juiz, pagar um advogado, passar a noite escrevendo um mandado de segurança, no outro dia no plantão, para tentar desinterditar o raio da máquina. Porque o fiscal resolveu fazer. E por que ele resolveu? Porque ele tem poder para isso. Não há critérios objetivos para a atuação da fiscalização. Ah, mas a norma se interpreta. O cara interpreta que tinha que proteger para pôr a mão por aqui e interditar. Te vira, corre para desinterditar. A GM desinterditou. E aí no outro dia o fiscal voltou, tem as sistemistas em volta que fornecem peças para a GM montar. E ele disse assim, não consegui parar a mãe, vou parar os filhos. E ele interditou 9 empresas sistemistas que estavam no parque da GM. Aí dizem as modernas teorias da administração que é Lean Manufacturing. Kanban, ninguém tem estoque. Produção é puxada. Ninguém tem estoque de nada. Uma multa por atrasar a peça para uma montadora é contada por minuto. O minuto no atraso da peça coloca a empresa como devedor de uma multa. Os atrasos da quebra de contrato tirando. Cara, isso deu um poder para sindicatos. Sindicatos assim, eu faço um dia de greve, eu te arrebento. Porque um dia sem produção tu vai atrasar 24 horas de entrega de peça, porque tu não tem estoque. E agora está começando a pipocar greve, os metalúrgicos estão chegando na data isso dá um poder, o cara não tem estoque, dá um poder para fiscal do trabalho, assim, então vai ter, cara, muitos fiscais são engenheiros, ele olha, ele sabe o que é uma máquina gargalo, que para a produção se ele interromper. Vou parar essa máquina. Mas o que tu está me pedindo é legal. Bom, boa sorte para convencer o juiz disso. Está aqui o auto de interdição. Vai convencer o juiz disso. E vai convencer o juiz do trabalho. Aí tu é juiz do trabalho, está na tua sala, chega um sujeito e diz assim, olha aqui, ó, um fiscal do trabalho, que é a autoridade competente para preservar a saúde do trabalhador, interditou a minha máquina dizendo que ela representa um risco grave e iminente para o trabalhador. Mas isso é um absurdo. O juiz vai tirar ali e a prova, pelo menos, tu tem que fazer um laudo de engenharia demonstrando que a máquina cumpre a legislação. No mínimo, isso leva mais de 24 horas para fazer. Então o cara te para uma máquina por 2 dias, fácil. Fácil. Parar 2 dias, milhões de reais. O que tu faz então? Vou reintegrar o raio do dirigente sindical para atender o que esta porqueira desse fiscal está me pedindo, para ele não me parar o raio da máquina, porque é mais barato fazer o que o fiscal está mandando, mesmo que seja legal, do que enfrentar o fiscal. Isso é dia a dia de dar emprego no Brasil. Quer coisa mais antiliberal? Que o fiscal entrar, me deu na venta, eu quero que tu faça uma coisa, senão eu vou te arrebentar. Quando morre, vocês saem.
teve essa de matar fiscal e também ameaça e de corrupção de fiscal. Eu não recomendo. Matar fiscal não recomendo. Como advogado de vocês, eu não recomendo matar fiscal. Eles podem dar armados, ou não? Podem, mas não andam. Não, é raro. Eu nunca vi um fiscal do trabalho chegar armado. Não vai ver que é fazenda do interior. E ele chega, aí sim. A fiscalização rural sempre é outra coisa. Tem uma grande discussão, a lei diz que o fiscal do trabalho pode entrar em empresas que deem emprego. Tá? Ainda não diz que o fiscal do trabalho pode entrar nos lares que dão emprego, porque agora as domésticas cada vez mais são aproximadas da relação de trabalho normal comercial. Não duvido que em breve saia uma leizinha cubana dessa, dizendo que o fiscal do trabalho pode entrar na tua casa para ver se tu está tratando a tua doméstica direito. Daqui a pouco o fiscal aí do já trabalho garante. vai fiscalizar o cara que é autoempregado. Fiscal, aí mas cadê o mandato? Os caras veem muito filme, muito CSI. Cadê o mandato? Cadê o mandato? O fiscal do trabalho, cadê o mandato? O mandato é minha carteirinha funcional. O fiscal do trabalho basta apresentar a identificação de fiscal do trabalho que ele tem, diz a lei, livre acesso às dependências da empresa onde haja trabalho. Ponto. Não, mas vai ter de verificar se chutando fiscal para fora, vai ser, olha, vai ser Tá? Então, a realidade do direito do trabalho é essa. Isso não aparece na sala de aula. Estou cansado de receber ligação de cliente, olha, tem um fiscal aqui, vem para cá, porque o cara está pedindo para trocar todo o sistema de exaustão do pavilhão industrial de 800 metros quadrados. Porque tem cheiro, eu sinto um cheiro de tinta no ar. Eu sinto cheiro, cara, eu tenho as medições aqui, eu não faço medições, depois eu faço medições qualitativas e quantitativas que tem tolueno, chileno, não sei o que, todos os hidrocarbonetos os hidrocarbonetos alicíclicos, né, com anéis de benzeno fechados. Tudo isso o advogado tem que acabar aprendendo. Né? Você lembra de desenhar benzeninho na aula de química orgânica? Se tem benzeno, é cancerígeno. Então, tu tem que, todo o processo, tu tem que ter a medição do benzeno. Está aqui a medição, está dentro do limite da lei. Não interessa, eu estou sentindo cheiro. Interdito uma fábrica. Tem um cliente que é uma indústria de tintas. O cara foi lá e interditou a fábrica, até tu trocar todo o sistema de exaustão. Sim. Quanto tempo leva para trocar o sistema de exaustão? Para orçar, levou uma semana. Para orçar. E aí eu faço o quê? Fico a empresa parada, pagando empregado para estar em casa. Ganhei uma mandado de segurança, pelo menos. Deu um migué assim, porque o cara. Bom, coisa mais. O cara interditou todas as operações que usassem acetato de etila. E aí a gente fez um mandado de segurança e o juiz disse, não vai dar para liberar. Só que ele interditou tudo todas as operações por causa do acetato de etila. Eu fui lá, conversei com o juiz. Quem sabe o senhor libera tudo menos o uso do acetato de etila? Ele disse, tá bom. Aí usava acetato de butila. Lembra? Mete, et próprio but, né? Metila e etila. Que beleza. Não bastasse a atuação do Estado, estou dizendo que o direito do trabalho é estatista, não bastasse o executivo ser um braço forte, nós temos um dos poucos países do mundo que tem um ramo do judiciário dedicado às relações de trabalho. Se é um contrato, qual é a dificuldade de um juiz civil julgar um contrato? Porque tem que ter uma justiça do trabalho. Bom, que aliás surgiu como um órgão do Ministério do Trabalho. Eram cortes dentro do Poder Executivo. Só depois saiu para o Judiciário. É uma justiça parcial, não grava. O princípio, olha, isso não existia em latim, não existia, isso não é direito romano. Isso é uma ideia moderna que os caras falam em latim para parecer mais respeitável. In dubio pro operario.
Na dúvida, a favor do trabalhador. Da hipossuficiência. A hipossuficiência. Né? Em dúvida, a favor do trabalhador. Aguenta, cara. Não, o ônus da prova tem como empregador. O ônus da prova não é sempre do empregador. Não sei. Não é sempre. O empregador tem um ônus da prova muito grande, porque de fato, e isso eu não acho errado, tá? De fato, ele tem um controle muito maior da relação de trabalho. Quem tem mais condições de verificar o horário em que o empregado entrou e saiu da empresa? Cartão, máquina do ponto é minha. Eu que imprimo um relatório lá. Eu que tenho como saber. Pedir para o empregado manter um registro paralelo de todo dia não faz o menor sentido. Então, que eu tenha o ônus da prova de provar que ele não fez horas extras, eu acho razoável. Não acho um absurdo. O que acho um absurdo é o seguinte: olha, eu apresentei provas, não ficou claro, ele apresentou as dele, não ficou claro, e na dúvida ele ganha. Como na dúvida ele ganha? A dúvida é dúvida, não posso decidir, pede mais uma prova, vamos fazer um laudo. Tem uma coisa na lei que o juiz nunca usa, que é a inspeção judicial. Vai lá olhar. Vai lá, tira o juiz do trabalho porque ele achou os pés na empresa. O cara termina a faculdade, ele disse, em Limberg, terminou a faculdade, ficou estudando, virou juiz do trabalho. Sua autoridade. Excelência. Uma vez um velhinho fazendo uma audiência entregou o documento para a juíza e disse, se a senhora puder juntar os autos, senhora não, doutora. Excelência. Pois não, se Vossa Excelência puder juntar os autos. A juíza pegou, olhou o negócio, esse aqui o senhor está juntando duplicado. O velhinho olhou, senhor não, doutor. Tudo bem, advogado, por lei, tem o título de doutor, mas a juíza olhou para ele e disse assim, por acaso o senhor tem doutorado? O velhinho olhou, 2, um em Direito e um em Filosofia. Paga, 10, passa aí para ir na rua, para não ser preso. Outra coisa bizarra que é um problema do judiciário brasileiro, tá? Qualquer empresa de fora diz assim, olha, eu tenho uma empresa aqui de 1.200 empregados, quantas reclamatórias trabalhistas? Nós também, nós temos 98 reclamatórias trabalhistas. 98? Cara, como? Como 98? Por que vai quebrar? O que está acontecendo? Não, normal, 98 reclamatórias, está abaixo da média do mercado. A média de mercado é 15% do quadro de empregados em ações trabalhistas. No meu cálculo, um universo pequeno, tá? Média do meu mercado, minha média de mercado. É que nem cálculo de PIB, cada um faz a sua conta no meu saco. A minha média é 15%, né? Tipo isso aí. 15%. Tem 1.000 empregados, 150 ações. Beleza, nós temos 98, estamos abaixo, eu estou feliz. Aí, um americano, para entender um negócio desse, não tem como. Por quê? Porque se um cara, uma vez, pede uma indenização porque trabalhava com um produto cancerígeno, a decisão do processo dele vale para todo mundo. E esse assunto nunca mais vai ser discutido no judiciário, porque uma vez decidido, isso sim é a latim antigo, stare decisis. Está decidido. Nós temos, cara, empresa com 400 processos, tem uma chance imensa de ter 180 processos com um resultado, 120 com outro e 100 com um terceiro resultado. Por quê? Porque tudo vai até o Tribunal Superior do Trabalho para ser julgado, cada coisa cai numa turma, as coisas são julgadas como são, e não tem mais recurso, volta e acabou. Decisão irrecorrível de última instância. Tem 2, 3 padrões diferentes. 2 caras, um trabalhando aqui, o outro aqui. Esse ganha salubridade em grau máximo, esse em grau médio. E o próximo empregado vai ter que entrar com a ação dele, com qual que ele ganha. Ninguém sabe. É assim. Então, despesa de atendimento de ação trabalhista. O tempo está correndo, né? E eu disse que, né, esse aqui é o mais intuitivo, mais fácil. Também é antieconômico. Eu tenho custos de transação que são, vai lá, mortos, né, que não vai parar.
Esses daqui eu diria uma categoria legal até, porque beneficia o trabalhador. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o INSS, que é a previdência que a gente paga. O sistema ESSA, não sei se vocês sabem, mas as empresas são obrigadas a contribuir para o SESI, para o SENAI, para o SENAC, para, né, grande serviço que o SESI presta no país. Existe uma desconexão absurda entre produtividade e salário no Brasil, que é absurda. Para trabalhar um mês, tu ganha um salário. Para sair de férias, tu ganha um salário mais um terço. O que tu ganha mais para não trabalhar? O que tu ganha para trabalhar? Não sei, não explicou. Além de ser 13 salários. Né? Então, todo brasileiro, empregado, CLT, tem 13,33 salários. Férias com um terço. Descanso semanal, eu até entendo que é direito do trabalho de CS que o sujeito tem direito a uma férias por semana. Eu acho que tá. Eu consigo conviver com isso. Não pode trabalhar os 7 dias, tá bom? Mas por que eu tenho que pagar o cara o dia que eu não venho trabalhar? Descanso semanal remunerado. Eu tenho que pagar o cara, então eu tenho que destacar lá. Né? Fazer recibo de salário é um inferno. Bota ali salário, tanto, se o cara é mensalista, tudo bem. Se o cara é salário hora, para cada hora que tu paga, tu tem que fazer a conta da projeção dessas horas no descanso semanal remunerado. Inferno. Ou seja, é salário sem trabalho. Férias, 13º, é salário sem trabalho. Hora reduzida noturna. Essa que não é do direito. Sabe quantos minutos compõe uma hora? 60, né? E se tu trabalha de noite, quantos minutos tem uma hora? 52,5. A cada 52 minutos e meio de trabalho, tu computa uma hora. Então a jornada de 7 tu paga 8 por cara trabalhar 7. 20%. Não, 20% é o adicional noturno. Que eu não tenho aqui. Além disso, essa hora, o valor hora, é pago com um adicional de 20%. O valor é 52 minutos, é 20%. 52,5 minutos de noite. Tu remunera com 1,2 salários. Legal? Faz sentido. Porque de noite eu acho que as pessoas são mais produtivas. Periculosidade, insalubridade, tudo bem quando o cara sabe antes e consegue colocar dentro do salário. Quando contrata o cara. O problema é o seguinte, eu contratei o cara, eu paguei ele a vida inteira, 5 anos de relação de trabalho. Quando ele saiu, ele vai lá e diz assim, perto da onde eu trabalho, eu vi um papo assim por aí hoje, perto da onde eu trabalho tem uns tonéis de inflamável, não vou dizer quem é. Tem uns tonéis de inflamável. Então eu tinha que ganhar periculosidade. Cara, tu já trabalhou há 5 anos, já acabou, tu já produziu, eu já coloquei no meu produto o custo do teu salário, eu já vendi o produto, quer dizer, do teu trabalho, eu não vou ter mais 1 centavo de receita, e tu ganha adicional de periculosidade retroativo de 5 anos, que é 30% do teu salário. Tá? 30% do salário. Imagina um saláriozinho bom aí. 5 mil, 30% de 5 mil, faça uma conta, eu sou advogado, não preciso fazer conta. O advogado só sabe fazer conta de 20%. Tá? Cara, uma banana. Assim, eu dei 2 exemplos para vocês de como uma ação trabalhista pode chegar a 100 mil reais na semana. Um operador de máquina. Estou falando do engenheiro-chefe do laboratório de desenvolvimento, falando operador de máquina, uma ação trabalhista vai a 100 mil reais. Essa é uma das normas que eu mais gosto no direito do trabalho, está garantido no artigo 7º da Constituição. Cara, e na Constituição. Volta aí, Fatinho. Cara, na Constituição, olha, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que assegurem a melhoria de sua condição social.
relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Imagina que tu vai demitir o cara só. Tu quer demitir o cara. É absurdo. Seguro-desemprego. Lembra quando eu falei que a Constituição não podia fazer políticas públicas? Ela tinha que organizar o poder. Deixa o Congresso dizer se vai ter seguro-desemprego ou não. Está na Constituição. Sabe quando nós vamos tirar isso do ordenamento jurídico brasileiro? Nunca. Só com uma Constituição nova. Sabe como se faz Constituição nova? Com revolução. Também não recomendo como advogado. É cedo. Fundo de garantia por tempo de serviço. Salário mínimo, olha a fantasia. Fixado em lei nacionalmente unificado. Por quê? Porque é nacionalmente unificado, cara. Olha o custo de vida em Mato Grosso e em São Paulo. Tá. Capaz de atender às necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Salário mínimo. Realista, né? Piso salarial. Isso está na Constituição da República. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Não importa o quanto tu produza, né? Se tu trabalha bastante e é complexo, tu vai ganhar dinheiro. Irredutibilidade do salário. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Aqui pelo menos tem uma janela, tá? Se a empresa vai quebrar, tu chama o sindicato e diz assim, eu preciso baixar o salário 20%, senão eu vou quebrar. Aí o sindicato, como é muito razoável, aceita. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, olha o detalhe. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem a remuneração variável. Então se tu ganha só comissão, naquele mês tu não vendeu nada, tem que pagar salário mínimo. Pelo menos salário mínimo. 13º, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, depois a lei regulamentou. Tá bom? É crime não pagar salário, tá? Proteção do salário na forma da lei constituindo crime a sua retenção dolosa. Se o sujeito não vou te pagar o salário porque crime. Participação nos lucros, está na Constituição. Nos prejuízos, não. Não. Aí é o risco do negócio. Salário família, lá, lá, lá. Olha, continua. Duração do trabalho, eu adoro isso porque é uma coisa super geral, assim, não vai no detalhe. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias ou, aí, mas era 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo da convenção coletiva, salvo se for trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, que é a jornada de 6 horas. Constituição, cara. Os caras botam isso na Constituição. Repouso semanal remunerado, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Você explicava o que não é liberal, não, né? Cadê? Ah, nunca acho que eu quero. Tem a proteção, são direitos dos trabalhadores. Proteção, é muita. Viu o negócio de devagar? Licença, eu não quero perder muito tempo aqui, já perdi. Ação quanto a. Olha, ação, direito à ação trabalhista está na Constituição, ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional, prazo da prescrição na Constituição, de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Por que essa dicotomia sempre? Trabalhadores urbanos e rurais. Está acabando meu tempo? Já acabou. Começou atrasado. Tá. Vou dar uma ligeirão, prometo. Olha a voz do povo, estão clamando para eu terminar. O governo do povo. Não vou achar, tá? Mas está na Constituição. Proteção contra a automação. Ah, sério? Aqui, olho de gremista não enxerga essa cruzada. Proteção em face da automação na forma da lei. Cara, quem é que estava falando? Que o investimento melhora a produtividade e faz subir o salário? Investimento em capital.
No Brasil não, cara. No Brasil tu tem que proteger o trabalhador, mas não tem investimento de capital que melhora a produtividade do salário Por dele. isso que a economia austríaca, você funciona. Beleza. Se fosse assim, a gente teria idade média para agricultura ainda, né? Nos campos, Tá só sem cobrança do trigo, né? Idade da Por que o país não afunda com a aplicação da lei do trabalho? Porque o law enforcement é aleatório. Porque se fizesse valer para todo mundo, afundava o país. A gente vive um descumprimento da lei trabalhista. A economia anda fazendo vistas grossas. Porque se o cara parar e cumprir tudo, para. Vou terminando. Com tantos direitos, né, a gente cria uma elite de 12 bucks for a crappy little hamburger. Vai do lado positivo, eu estou ganhando 15 dólares por hora, meu colega. Que lado positivo eu acabei de ser dispensado? Garante uma produtividade de porcaria, um salário alto garantido por lei, e não cabe todo mundo para trabalhar porque o salário é artificialmente alto. Os custos são altos. Por fim, para concluir, já concluí, coisas que eu não teria tempo de falar, porque eu tenho muita visão. Toda empresa, antes de contratar trabalhadores, tem que fazer um programa de prevenção de riscos ambientais, contratar um engenheiro para avaliar. Em cima desse programa de prevenção de riscos ambientais, tem que fazer um programa de controle médico e saúde ocupacional. Está 2 vezes ali. Eu tenho que informar toda vez que eu contrato que eu dou aumento através do E-Social, que é um portalzinho unificado da Previdência do Ministério do Trabalho. Eu tenho que preencher a guia de informação à Previdência. Eu tenho que informar o cadastro geral de empregados e desempregados, cada vez que eu contrato ou demito alguém. Eu tenho que ter um laudo de cada posto de trabalho para verificar se tem periculosidade e insalubridade. Se eu demitir alguém, é claro que eu tenho que pagar a indenização. Se o cara se machuca mesmo em casa, os primeiros 15 dias que ele fica em casa porque se machucou, eu pago como se ele estivesse trabalhando, só depois que ele vai para a Previdência. Eu tenho cotas de aprendizes e de deficientes físicos, que são pessoas que eu tenho que contratar independente de eu gostar da produtividade deles ou não. Eu não vou continuar, né? Porque eu acho triste até. Então, assim, para concluir, eu sei que todos vocês já sabiam antes da gente falar que o direito do trabalho era antiliberal. Eu espero ter clareado alguns pontos e ter reforçado fortemente isso. E de tudo que a gente pede desculpa, acho que o pior mesmo foi o GG, né? E para terminar, eu não podia ouvir isso hoje, eu não podia deixar de mostrar para vocês. Vocês já viram o famoso cão chupando?